Fala, galera do bem, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário, projeto do Mente Binária. Estamos aqui com os irmãos Fabri, são duas pessoas que eu quis muito conversar com eles para poder trazer, e é um prazer estar com eles aqui nessa entrevista no YouTube e agora também em podcast, talvez você esteja ouvindo aí no Spotify, mas eu vou deixar que eles se apresentem, antes de falar mais qualquer outra coisa sobre eles, começando pelo Pedro Fabri. Bem-vindo, Pedro, obrigado por topar a entrevista, e bem-vindo ao Paulo Fabri também, mas começando pelo Pedro, e aí, quem é Pedro Fabri? Pô, Fernando, primeiro, muito obrigado aí pelo espaço, muito legal estar dando uma entrevista sobre, bem interessante. Bom, Pedro Fabri é um desenvolvedor, conforme eu costumo brincar comigo mesmo, um nerd de porão, porque eu adoro brincar com programação desde pequeno, de aprender todas as linguagens possíveis, fazer de tudo, né? Profissionalmente, eu sou um desenvolvedor Node.js sênior, só que como hobbyista eu brinco de absolutamente tudo, de eletrônica, de fazer games, que é o que vai ser praticamente o que a gente vai conversar aqui hoje, projetos paralelos, projetos sociais, né? Dou aula, sou professor, então é absolutamente tudo que entra no globo de programação, eu tô em algum cantinho aprendendo e tentando ensinar. Legal. E o Paulo Fabri, bem-vindo de novo, obrigado por topar. Valeu. Obrigado por convidar a gente. Eu sou o Paulo Fabri, formado em trabalho com segurança da informação, né? Mas enquanto hobby, né, eu também gosto de jogos de videogame desde pequeno. Então eu gosto não só de jogá-los, como eu gosto de falar sobre eles, como eu gosto de pensar em como gamificar as coisas. E é um pensamento muito em sincronia com meu irmão, né? Como ele é desenvolvedor, e o papo sempre mano, como eu gamifico isso? Né, as conversas são muito sincronizadas. Então isso é muito legal, a gente se dá muito bem por causa dessa similaridade de gosto. Legal. Então, eu nunca tinha entrevistado dois irmãos, assim, em áreas muito similares, né, que tem essas coisas em comum e tal. E aí eu queria saber um pouquinho da história de vocês, assim, como foi essa entrada na TI, quem foi primeiro, se um puxou o outro, e onde, né, de que lugar aí do Brasil isso começou na história de vocês. De repente, o Pedro aí começando. Pode ser, eu ia falar pro meu irmão, porque ele é o mais velho, então ele obviamente entrou primeiro, mas não tem entendi. problema. Ele é mais velho, é 5 anos mais velho. Mas não, tudo bem, segue aí então, Tato, depois a gente conversa. Não, tudo bem. Nós temos 5 anos de diferença, né? Mas a gente sempre teve aí gostos muito sincronizados desde pequeno, videogame, computador, enfim. Bom, eu entrei no mundo de segurança pela faculdade, né? Eu conheci o curso de segurança da informação na FATEC, tecnólogo. Gostei, fui atrás, comecei a fazer e gostei pra caramba. Né? Quando eu me vi, eu já estava trabalhando na área, eu já mexia com TI antes, com computadores antes, mas assim, segurança de fato, segurança da informação, eu não conhecia. Né? Eu fui conhecer desde então, eu conheci a literatura de segurança, aí eu consegui meu primeiro emprego na área, comecei a trabalhar com resposta a incidentes, conheci o conceito de Blue Team, né, o cabelo não é à toa, eu conheci o conceito de governança, a importância dos padrões de segurança aí, globalmente reconhecidos para as empresas, enfim. Né, então, eu nasci em Santo André, atualmente eu moro em São Bernardo, aqui no ABC de São Paulo, né, e eu estou na área aí já tem quase uns 10 anos, na verdade, mas a ideia sempre foi, tipo, como juntar os nossos hobbies, né? Segurança era mexer com computadores e tudo mais, e jogar videogame, tipo, jogos, a gente gosta desde pequeno, é uma sincronia que eu tenho com o meu irmão, né? Então, isso daí, a gente sempre tem ideias, tipo, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que daria certo, até que, de repente, alguma coisa deu certo aí, como a gente vai falar daqui a pouquinho, né? E aí o meu irmão, a gente sempre conversava sobre as coisas, eu trazia para ele as coisas que eu via no trabalho e tudo mais, e eu confesso que eu não sei exatamente como ele caiu em desenvolvimento, né? Eu sei que a gente sempre falava de TI, aí eu vou descobrir agora também, Pedro, me conta aí, como é que foi? Bom, eu comecei por eletrônica, na verdade, né? Eu sempre gostei, cara, eu sempre fui meio curioso, então de pequeno eu gostava de brincar com plaquinha, com coisa, não fazia ideia do que eu tava fazendo, mas eu adorava. E aí chegou a época de fazer um técnico, alguma coisa assim, minha mãe falou, não, vai fazer um técnico, só que eu não sabia o que eu queria fazer de um técnico. Eu já conheci um pouquinho de programação, porque um amigo do meu irmão, que eu até brinco que ele é meu padrinho, ele era de redes, mas ele me ensinou o básico de programação assim, eu adorava. E aí eu já conhecia programação, só que me falaram, você gosta tanto de computador, vai fazer eletrônica. Na minha cabeça fez sentido, eu fui,
fiz um técnico de eletrônica na ETEC, me formei em eletrônica, só que quando eu terminei o técnico, né, que foi cruzado com a época de entrar numa faculdade, eu fiz aquele paralelo de, cara, tudo que eu monto não funciona, mas tudo que eu programo funciona muito bem. Então talvez eletrônica não seja bem a minha praia, né? Talvez eu deva ir para programação. Aí eu conversei de novo com esse amigo do meu irmão, né, o Marco, e ele falou, cara, por que você não faz ADS, né, Análise e Desenvolvimento de Sistemas? Sinceramente, eu simplesmente não sabia o que era isso, mas tinha programação. Eu falei, então bora, entendeu? Eu entrei na FATEC, passei no curso, entrei, me cursei. Durante o curso, eu fui desenvolvendo mais e mais as minhas técnicas. Eu comecei a trabalhar com SAP, que é uma coisa completamente fora. Quer dizer, tem a ver com programação, mas é meio fora do mercado de programação de fato, né? Eu iniciei no mercado com SAP, e aí eu programo há, acho que uns 10, 11 anos já, de pegar para programar. Só que eu trabalho na área há uns 5. Acho que esse ano eu faço 6 anos que eu estou na área. E foi assim que eu iniciei na programação. Literalmente veio da eletrônica, e da eletrônica foi para a programação. E desde pequeno, na época que eu comecei a aprender o começo de programação, eu ia lá no Google e falava como criar jogo, né? E aí, tipo, tem tal ferramenta que te ajuda, puta, tem tal coisa que te ajuda. Só que a diferença de conhecimento era muito grande. Eu com 13 anos procurando como fazer jogo, e eu hoje com 24 sabendo programar, sendo profissional da área e sabendo colocar isso em prática, entendeu? Então, literalmente, as áreas aqui embaixo eram divididas e elas se juntaram, porque eu coloco eletrônica no meio, eu coloco programação no meio, e agora eu coloco games no meio, porque foi o que meu irmão falou, a gente sempre conversou sobre, a gente tá sempre tendo uma ideia de jogo, do tipo, a gente tá jogando um videogame e fala, puta, imagina que da hora tal coisa, se fizesse de tal forma, e aí a gente acaba tendo ideias, né? Temos um caderno cheio de ideia de game aí que de vez em quando sai, e agora temos a habilidade de desenvolver, né? Ainda bem. E sobre a localidade... Oi? Não, eu ia falar, eu acho legal citar o Marco, porque o Marco, ele era um ano na minha frente no colégio. Né? E assim, ele foi o cara que veio em casa e me ensinou a formatar o computador, sabe? Ele Sim. Embora o nosso pai sempre tenha trabalhado com mainframe, computadores também, né? Mas assim, eu acho que a nossa entrada, assim, pensando do ponto de vista profissão, começou com o Marco, um amigo em comum nosso que inspirou a gente aí ao longo dos anos. Então, realmente, nosso pai, ele é de mainframe também, ele é analista de produção. Legal, tá na família. A família de TI. E aí eu lembro que meu pai trabalhava na bolsa e eu ficava, nossa, cara, quero trabalhar na bolsa. Meu sonho era virar uma madrugada trabalhando na bolsa, entendeu? Tipo, que louco, tá ligado? Hoje em dia, Deus me livre. Mas na época eu falei, caraca, que legal, quero muito. Quem não adora uma War Room, né? Quem não adora um War Room lá no meio da madrugada resolvendo problema em produção. Então, acabou vindo disso daí. E foi o que meu irmão falou, a gente cresceu junto, Santo André, depois viemos para São Bernardo, e hoje eu moro aqui no Brás, eu moro em São Paulo, eu não moro mais com ele. Mas é isso aí, a gente cresceu junto em Santo André / São Bernardo. Legal, legal. Cara, e aí, eu cheguei em vocês através de uma notícia, né, que eu recebi, que eu li, sobre um torneio, né, que rolou, Secure IT Cup, em 2020, né, da Kaspersky, que vocês... a notícia era assim, brasileiros vencem um concurso internacional de cibersegurança. Eu falei, opa, demorou, deixa eu descobrir quem são esses brasileiros, né, e descobri vocês dois. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse concurso, né, o que foi proposto, né? Aliás, primeiro, como vocês chegaram nele, o que foi proposto e o que vocês fizeram para ganhar. Contassem essa história para a galera aqui. Manda bala, Pedro, você que descobriu, né? O meu irmão trouxe para mim a notícia da competição. Eu e meu irmão, como eu falei, a gente sempre conversou sobre games, apesar de nunca ter feito nada, a gente sempre brincou de fazer um minigame aqui, um minigame ali, imaginar. E o Google deve ter ouvido isso, provavelmente, pelo meu celular, porque eu tava de boa navegando no Instagram, descendo, e apareceu lá, Kaspersky, Secure IT Cup, blá, 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 só que eles tinham um anúncio assim, bem, ganhe prêmios fazendo um jogo. Eu fiquei tipo... Normalmente eu não caio nessa, né? Acho que, inclusive, na primeira vez eu nem cliquei. Quando apareceu a segunda vez, eu falei, deixa eu ver isso aqui. Daí estavam falando, uma competição de conscientização de segurança, onde você pode se cadastrar em várias categorias, tinha várias lá, tinha de envolvendo eletrônica, envolvendo várias coisas, e tinha o de games, vocês promoverem a conscientização de segurança através de games. Aí eu só mandei assim, falei, tá, dá uma olhada aí, o que você acha? Aí ele falou, bora, vamos se cadastrar. A gente foi atrás, nos cadastramos e descobrimos que já estava rolando faz um tempo, só que nós tínhamos, era o quê? 2 semanas, não era, para entregar o negócio? Pode seguir falando agora. Por aí, a gente tinha de 3 a 2 semanas, só que assim, a gente
a gente teve que aguardar ainda uma confirmação deles, porque tinha um limite de idade para se inscrever. E eu tinha acabado de sair da idade que era a data limite, né? Só que, ao mesmo tempo, se eu tivesse me inscrito meses antes, que foi quando eles abriram a competição, eu seria elegível. Aí eu tive que mandar um e-mail para eles, aguardar eles confirmar se faria sentido ou não participar. Aí eles deixaram, falaram, não, se antes você podia, você pode agora. Então a gente meio que tinham várias categorias para a gente competir nessa competição, né? Assim, uma delas era fazer um jogo de conscientização de cibersegurança, mas tinha algumas outras categorias lá. A gente decidiu isso porque casou muito com o que a gente já estava falando, de fazer jogo, fazer jogo, fazer jogo. E aí, vindo um desafio com uma data tão apertada, a gente falou, mano, é tudo ou nada, né? Ou vai ou racha. Então, vamos tentar. Então foram aí altas madrugadas e sacrificadas e valeram bastante a pena. A gente teve alguns brainstorms. Na verdade, quando meu irmão me falou de um jogo de cibersegurança, eu já cheguei com umas 3 ou 4 ideias para ele. Né? Assim, não adianta eu querer fazer, né, um jogo AAA, sabe, que requer milhões de dólares de investimento em uma equipe, para uma competição de 10 dias. Então a gente foi adaptando aí para a ideia que fizesse mais sentido naquele momento. Então a gente se inscreveu realmente com um jogo de conscientização em cibersegurança, apesar de que havia outras categorias também para a gente poder competir, todas elas concorriam lá aos seus devidos prêmios na final da Kaspersky. O interessante é que... 10 dias no final das contas. Vocês fizeram um jogo... Exatamente. É isso que eu ia falar. A gente teve, no final das contas, eu acho que contando mesmo, foram 10 dias para fazer o game. Foi que a gente teve que fazer, apresentar, entregar. Inclusive, na hora que a gente foi entregar, parece que tinha dado pau no site deles e já tinha, tipo, fechou 1 hora antes da hora de entregar. E aí eles estavam falando, se tiver um problema, manda por e-mail. Mano, eu e meu irmão mandamos por e-mail e falava, velho, seja o que Deus quiser, entendeu? Só mandamos, vamos ver o que dá. Aí 2 semanas depois a gente descobriu, porque devolveram falando... Eles devolveram, não falaram nada, devolveram falando, a gente aceitou sim e vocês estão na final. Então já foi, maravilha, tamo pra final. Aí na final a gente teve acho que mais uns 8 dias para dar um retoque, que na verdade a gente preparou a apresentação ao invés de retocar o game de fato, né, que teve uma apresentação em slide, teve o vídeo, teve o trailer, tem coisinhas que a gente focou mais em fazer isso do que o game, né. Então... E aí, entrando na final, né, que foi uma apresentação ao vivo, a moça da Kaspersky, acho que é Eugênia o nome dela, ela falou, é a primeira vez que nós temos irmãos e brasileiros na final. Ou seja, quando ela falou isso, eu já coloquei na minha cabeça, falei, cara, não tô nem aí pro primeiro prêmio, entendeu? Já somos os primeiros brasileiros a chegar na final do Kaspersky. Pra mim isso já foi muita coisa, tá ligado? Mas aí acabou vindo, a gente apresentou, eles gostaram, veio o primeiro lugar, daí... Aí eu nem lembro mais o que aconteceu, que eu perdi as palavras. Foi bem legal. Eu queria saber, senhor, do ponto de vista técnico, porque para a galera que está vendo aqui, né, não sei se todo mundo sente a mesma coisa que eu, mas se alguém falar assim, faz um jogo em 10 dias ou em 100, né, eu não sei por onde eu começo. O que vocês fizeram? Assim, como é? Que framework usaram? Pegaram alguma coisa... que já existe, fizeram em cima, tanto do lado das ideias, que o Paulo falou que teve, né, algumas ideias, já chegou com umas ideias, quanto do engine, alguma coisa que rolou aí. Como é que foi a concepção? O que vocês usaram, então? Pois é, dependendo da engine que a gente usasse, a gente ia gastar muito tempo criando os recursos que a gente precisaria para executar a ideia. Então, quando a gente escolheu qual ideia que seria a mais viável para a gente fazer, a gente já pensou em engines que trouxessem os assets prontos só para a gente executar a ideia, porque ela tinha que funcionar. Não adiantava nada a gente querer gastar semanas desenhando os personagens e os cenários se a ideia em si da mecânica do jogo não funcionasse. Né? Isso é uma pegada muito que a Nintendo, por exemplo, algumas desenvolvedoras japonesas têm muito. Tipo, pensa primeiro no gameplay que você quer do seu jogo e depois você se preocupa com os detalhes, porque eles vão tomar muito tempo. Mas se a ideia base não funcionar, você pode ter perdido tempo à toa. E aí que a gente... O meu irmão, ele mexe com Unity, ele mexe com outras engines de jogos, de desenvolvimento, mas a gente optou pelo RPG Maker, porque é algo que eu também sei mexer desde pequeno. É algo que, se você for no código, você consegue fazer muita coisa, apesar de não parecer, porque as pessoas estão acostumadas com o RPG Maker, ele é uma solução muito visual. Você clica, arrasta, vai criando, mas quando você entra no código, no que dá para você desdobrar lá de dentro, você consegue fazer muita coisa. E ele tinha o que a gente precisava, os assets prontos para a gente montar personagem e cenário. A gente precisava só executar a ideia. Né? Então, eu estava no começo um pouco receoso de usar o RPG Maker, porque como eu sempre usei ele de forma muito amadora, tipo, vou brincar de fazer esse joguinho aqui, vou brincar de testar essa lógica aqui. Né? Eu estava com medo de que não desse certo. Mas aí entrou o meu irmão com o poder do desenvolvimento,
e conseguiu dar um tapa muito, muito bacana no RPG Maker pra gente executar a ideia. Aí você pode falar um pouco, Pedro. Claro, o que acontece, foi o que o meu irmão falou, né? Ele fez a lógica, porque o RPG Maker ele permite que você faça sem conhecimento de programação. E é uma coisa que o meu irmão brinca desde pequeno, desde as primeiras versões, então essa parte do level design de tudo foi praticamente ele que fez. Porém, algumas coisas que ele tinha ideia, o RPG Maker não poderia fazer de forma natural. E aí que entram os plugins do RPG Maker. O RPG Maker sempre teve esse conceito de plugin. Hoje, nas últimas 2 versões, ele passou de usar a linguagem que ele usava, que acho que era Ruby, eu não sei, passou para o JavaScript. Ele tinha uma linguagem própria, na verdade, e passou para o JavaScript, que coincidentemente é a linguagem que eu trabalho profissionalmente. Então eu falei, cara, bora, entendeu? É uma documentação um pouco complexa, mas aí o que acontece? Com o meu irmão focando em fazer o jogo, eu focava em fazer as funcionalidades mais pesadas. E aí, tudo que tem no jogo que você vai ver logo de cara que é diferente, provavelmente foi codificado na mão, entendeu? Até a animação de menu, de coisas girando, etc. Isso daí foi JavaScript calculando, radiando para fazer o negócio girar, tipo, na mão, entendeu? Então eu foquei eu foquei no código aqui, batendo em pedra para fazer escultura, e meu irmão focou em fazer a história funcionar. Entendeu? E eu também toquei um pouco na arte. Eu não sou artista de forma nenhuma, eu brinco de pixel art. E o RPG Maker, ele já traz os assets visuais deles prontos. Só que às vezes, sei lá, tinha algum momento que precisava de uma porta de vidro que corria de lado. Não tinha. Servidor, que tem uns servidorzinhos piscando. Cara, não tem um asset pronto de um RPG que vai ter um servidor. Então eu fui lá, peguei uma prateleira de livro, repintei, fiz as luzinhas, pronto, fiz um servidor, entendeu? Tipo, funcionando, piscando, entendeu? Então foi realmente reaproveitando assets que a gente conseguiu fazer. Porque isso entra numa coisa que meu irmão falou que é verdade. Eu já tentei fazer vários games por conta. Aí você pensa numa história, você pensa, nossa, vai ter tal coisa, vai ter um áudio muito louco. Aí você senta pra fazer o game e você passa 5 dias tentando desenhar um personagem, termina o personagem e não lembra mais nada do seu game, porque você focou no que não é importante, entendeu? Se você focar em fazer o que a gente chama no mundo do desenvolvimento de games, white block, que é cara, tá funcionando tudo com quadrado branco, mas a lógica do jogo funciona, que foi o que eu falei pro meu irmão, mano, usa qualquer asset direto do RPG Maker, se não tiver asset, desenha um quadrado vermelho no Paint e usa de exemplo, e depois eu cuido da... Exatamente, ele fez isso, várias vezes ele chegou com uma tela com tipo um quadrado vermelho, um quadrado azul, um quadrado verde, e falou, ó, tá desse jeito. Aí eu ia no Photoshop e fazia bonitinho e programava pra ficar tudo alinhadinho, entendeu? Eu falei, ó, o conceito já funcionava, agora toma aqui bonito, entendeu? E acabou saindo. Foi o que eu falei, em 10 dias bem não dormindo, mas em 10 dias saiu o negócio funcionando lá. Eu acho até legal, porque falar desses plugins nos remete a uma coisa que o meu irmão fez aos 45 do segundo tempo, porque como foi muito corrido, a gente teve muito pouco tempo para revisar todo o texto do jogo, e o jogo tem muito texto. Então meu irmão ele conseguiu exportar todo o texto do RPG Maker usando plugin JavaScript para a gente aplicar um corretor automático e corrigir no Excel e devolver para o jogo, entendeu? Então não são só plugins que funcionam in-game, tipo, ele acabou estendendo isso para fora da RPG Maker, que até para a comunidade que usa RPG Maker isso é essencial. Você faz a galera que faz RPGs gigantescos, né, que tem muito texto, como que você vai corrigir linha a linha dentro de uma engine que ela não é tão flexível? Pronto, exporta tudo para Excel. Né, viu que tá errado, corrige na mão. Isso salvou a gente. Salvou muita gente. Salvou. Eu gostei de ter feito, porque tem um caso lá, quando você cria um item dentro do RPG Maker, você pode colocar uma descrição ou as notas, né, sobre o negócio. Meu irmão precisava passar tudo que era descrição pra nota. Só que tinha, tipo, 5.000 itens. Aí eu fui lá, eu entrei nos arquivos do jogo e falei, olha aqui, dá pra fazer com JavaScript. Aí eu fiz um scriptzinho que só pegava e passava de um pro outro, salvava o arquivo de novo. Salvei, sei lá, 6 horas de serviço manual, entendeu? E aí acabou rolando. Nossa, que animal. Cara, desse jogo, inclusive, tem um nome? O jogo tem um nome? Cyberclue. Cyberclue. O que já tem dele disponível, para a galera ver, e o que vai ter? Vocês vão liberar? Como é que vai ser? A gente tem um trailer do jogo, que foi que a gente apresentou, né? O júri da Kaspersky, eles também jogaram o jogo, tá? Só que a gente ainda não disponibilizou ele. A gente conseguiu as autorizações, a gente vai poder divulgar, a gente só está dando um tapa nele para poder lançar aí para navegadores, sistemas Windows, provavelmente Android também, free to play para quem quiser brincar de conscientização de segurança. Tá? Mas então, atualmente que a gente pode mostrar, tem um trailer, né, e o trailer destaca basicamente todas as funcionalidades do jogo, né? Só que o segredo do jogo não está nas funcionalidades dele, está nos casos que ele cria. Então o trailer não te dá spoiler de nada.
você, enquanto jogador, vai precisar resolver as coisas lá dentro. E muito em breve a gente vai poder divulgar para vocês e para todo mundo, a gente vai poder disponibilizar a versão completa do joguinho. Demorou. Vamos linkar o trailer aqui e vamos avisar quando tiver o jogo disponível, com certeza. Vai ser muito legal. Bom, aí eu sei de duas ideias, né, que a gente conversou um pouquinho antes. Uma uma que já está rolando, né, que é a Fabre Academy, né, uma coisa que vocês... foi um negócio que eu olhei assim, gostei mais ainda, né, de conhecer vocês e a história de vocês. Além de fazer isso com um primor, assim, né, incrível, vocês têm uma vontade de ensinar, de passar. Aliás, o jogo é sobre isso, inclusive, né? Sabe? Conscientizar sobre segurança. Mas eu fui atrás, fui buscar mais e encontrei o Fabre Academy, que é um projeto deles dois, de ensinar, de formar programadores, é isso? Dá para falar um pouquinho? A ideia do Fabre Academy o que acontece? Eu tenho muitos amigos meus que vinham em mim pedindo para aprender a programar, né? E eu já tive, há anos atrás, pessoas de, tipo, 14 anos que sentaram no meu lado e falaram, quero aprender a programar. Eu ensinava o basicão, até ir evoluindo. Hoje o cara tá se formando na UFABC, tipo, tá entrando na área, e eu percebi algumas coisas. O primeiro é que eu adoro ensinar. Tipo, é um prazer que não dá para descrever você ver a pessoa que você ensinou crescendo, entendeu? Tipo, toda a base que você deu pra pessoa levou ela para onde ela tá hoje. Isso é uma parada que é o pagamento da profissão, vamos falar assim, quando você fala de professor, né? E segundo, porque eu reparei um padrão nos cursos não só de tecnologia, né? Que tecnologia são os que eu consumo, mas todos os tipos de cursos que nós temos na internet, que eles são mais ou menos do tipo, vou te ensinar a fazer o próximo Minecraft, né? Um jogo. Toma aqui meu código pronto, cola no seu PC, você fez o Minecraft. As aulas são assim. E eu percebi muitos amigos meus fazendo essas aulas, fazendo esses cursos, pagando caro por esses cursos, e não aprendendo. Ele não tá aprendendo nada sobre a programação, porque você aprende o cara fala, copia essa parte aqui, você fez um botão, agora copia essa aqui, você gravou num banco, agora copia essa aqui e a tela pisca quando você aperta o botão. Bacana, chegou na hora de você ir trabalhar, você não faz ideia do que você tá fazendo, porque você não aprendeu a pensar, né? E tudo isso que eu falei é para voltar pro princípio do Fabre Academy. O Fabre Academy, ele não ele é um projeto social, a ideia é que levar conhecimento completamente gratuito para quem tem pouco acesso. Eu comecei pelo YouTube, mas no futuro eu pretendo ir em comunidades, dar aula pessoalmente, que foi bem durante a pandemia, né? Mas a ideia é realmente levar conhecimento gratuito e levar conhecimento base, entendeu? Então eu não faço aquelas promessas vazias do tipo, cria um site em uma semana. Não, cara, olha, em uma semana, se você assistir as minhas aulas, você talvez tenha uma pequena ideia de lógica de programação. Entendeu? Falando assim parece chato, mas eu tento deixar não ser chato durante as aulas, porque eu sou um profissional da área, eu trabalho com outros sêniors da área, outros profissionais, e todos concordam que muitos cursos formam um cara que sabe copiar e colar código, mas que não sabe pensar, que é a parte mais importante da programação, é você saber estruturar um pensamento lógico, né? Então o Fabre Academy nasceu disso. Eu falei, olha, eu tenho muita vontade de dar aula, eu queria fazer um projeto social, mas eu não tenho aporte, né? Não tenho o tamanho para fazer isso, então eu vou começar com o YouTube. Vou gravar aulas de programação para dar toda a base que eu posso, vou tirar dúvida à vontade, já teve gente de outros estados que me chamaram, eu peguei o código do maluco e falou, faz tal coisa aqui que é melhor, mas explicando por quê, então eu nunca dou a solução. Eu jogo um questionamento e jogo a documentação, falo, dá uma lida aí, você que tem que descobrir, porque se eu te der a resposta, cara, eu não tô te ajudando a pensar, entendeu? Eu faço isso com todos os meus alunos, eu ensino a pensar. E aí eu juntei com o meu irmão, falei, mano, e se a gente juntasse, tipo, ensinar o básico de programação, depois você ensina inglês técnico, e aí juntos os dois eu consigo passar para uma linguagem que eu ensino Portugal, né, que é em português, apesar de ser uma ótima linguagem acadêmica, ele não é uma linguagem de mercado, você não vai achar uma profissão como Portugal. Então eu pensei, no futuro talvez seja interessante eu ensinar uma linguagem de mercado, talvez um Python, um JavaScript, eu ainda não decidi. Mas eu pensei, cara, eu estou tratando de pessoas humildes, né? Pessoas que têm dificuldade, às vezes, para entender o português. Eu não posso chegar jogando pro cara conceito de computação, conceito de lógica em inglês ao mesmo tempo. Precisa ser aos poucos. Então, eu comecei com português, pretendo complementar com as aulas em inglês do meu irmão. Juntando os dois, eu consigo escalar para uma linguagem em inglês. E aí vai aos poucos. A pessoa aprende a fazer um servidor, aprende a fazer um banco de dados, aprende a fazer uma página. Quando vai ver, ela tem um portfólio, pode entrar numa empresa, começar a trabalhar, pagar uma faculdade, seguir e pronto.
Como diz o meu lema, mudei um mundo por vez. Porque a ideia é essa, entendeu? Eu acho que é importante citar o que o meu irmão tá falando de desenvolvimento, a base do pensamento lógico, é o que a gente usou no RPG Maker antes dele entrar com o código. Então a gente chegou até a cogitar colocar aulas de RPG Maker no Fiber Academy, porque caramba, você consegue aplicar toda a lógica, uma vez que você consegue pensar, numa engine como RPG Maker, sabe? Sem código nenhum. E isso é o que eu faço desde pequeno. Eu não codo, eu não sei programar. Quer dizer, eu sei, tem a lógica, ok, mas eu não programo. Né? Mas a lógica, eu consegui aplicá-la por completo no RPG Maker. Poxa, com as aulas que o meu irmão tá dando, qualquer pessoa conseguiria fazer a mesma coisa. E quando você fala do inglês, o que eu vejo é o seguinte, os cursos de inglês, eles são muito importantes, sim, para as pessoas entenderem bastante da gramática, bastante da ortografia, bastante das peculiaridades de cada país, que tem algumas escolas que puxam mais para uma região, escolas que puxam mais para outras, né? Mas o que eu vejo no mercado de trabalho é que muitas pessoas gastam dinheiro com curso de inglês. Às vezes elas gastam dinheiro com intercâmbio, ficam meses fora, e elas não se soltam. Elas têm medo de falar no telefone. Eu tinha também, eu não posso falar nada. Eu tinha medo também de falar no telefone em inglês. Tem medo de se soltar numa reunião, tem medo de cometer um erro. E conforme eu fui me envolvendo com a vida, entre aspas, corporativa, com os executivos, eu percebi que todo mundo fala errado. Caramba, 90% dos executivos que eu conheço, eles falam inglês torto. E, olha, eles estão muito bem, sabe? Os gringos adoram eles adoram os gringos. E aí, cheers, meu camarada. E é isso aí. Então, na verdade, o que as pessoas precisam é perder um pouco o medo. É claro, ela precisa de uma base de gramática, para ela também não sair falando abobrinha, né? Mas a base da base, e logo depois ela já tem que se soltar, sem medo de errar. Então, essa premissa do tipo, tenha a base do inglês e se solte, né? A gente vai levar para o Fiber Academy, essa ideia que o meu irmão me convidou para fazer isso, para que as pessoas elas consigam entrar no mercado de trabalho mais rápido, porque elas não têm que fazer 3, 4, 5 anos de inglês para conseguir uma vaga, para conseguir entrar lá na empresa e travar no telefone quando não atender um gringo. Entendeu? Mas só não entendeu o gringo, mano, manda ele repetir, meu camarada. Você que tá fazendo ainda o trabalho de falar inglês, ele que fale português se ele quiser que você entenda de primeira. Sabe? As pessoas têm que romper, elas têm que quebrar esse pensamento do tipo, eu tenho que falar o inglês perfeito, senão eu não posso falar. Eu também não falo o inglês perfeito, tô longe disso. E é essa a ideia do Fiber Academy. A gente vai ensinar do nosso jeito como que deu certo. E para que as outras pessoas consigam também se envolver com isso, sem dinheiro, sem tabus, sabe? Sem muita coisa que a gente sabe que limita as pessoas no mercado de trabalho hoje em dia. Inclusive, isso daí que o meu irmão falou do inglês é interessante, porque nós falamos inglês, né? O meu irmão profissionalmente mais do que eu, e eu tava nervoso com a apresentação, porque a apresentação foi em inglês, né? Do Security. Daí eu cheguei, tipo, meu Deus, né? Tô nervoso, que eu vou falar com os caras em inglês. Aí chegam os caras com inglês russo, sotaque puxado, falando inglês certo, mas aquele inglês que você fala, cara, tô muito à vontade. Eu até me soltei, falar, cara, aí que eu me toquei, eu falei, eles falam russo, eu falo português, a gente tá tentando trocar ideia em inglês. Se não se entender, é normal, cara, eles estão acostumados. É o mercado, entendeu? Não falo de outra forma, vambora. Então, não entendi. A IM bem, e é isso, cara. Às vezes você dá uma engasgada, envolve o português. Foi o que eu falei, se você conseguir transmitir a mensagem e a pessoa que tá do outro lado não for besta de falar, o cara não fala inglês bem, ele tem que entender que eu tô me esforçando de falar uma linguagem que não é minha linguagem nativa, nem é uma linguagem oficial do meu país, para poder me comunicar com ele, entendeu? No momento que você tem esse conhecimento profissional sobre a outra parte, cara, você troca ideia com o mexicano, com o indiano, com a galera que fala os inglês estranho e sai, entendeu? Cara, muito legal dá para ver que vocês têm uma característica de proximidade das pessoas, de falar a língua delas, sabe? Muito, muito forte. Então, assim, você falou, né? Você não programa em Portugal comercialmente, acho que ninguém, e você fez um curso em Portugal, né? O Pedro, né? Ensinando Portugal. O Paulo, né? Tá falando de fazer um curso de inglês para a pessoa, ali uma coisa muito mais próxima, né, muito diferente do que seria um curso oficial, de livros e tal. Ou seja, tem uma dedicação de vocês em falar o idioma do aluno, né, seja ele quem for, muito grande, que eu acho muito, muito importante nessa área de educação mesmo. Assim, parabéns por isso. Para fechar, eu queria saber desse projeto de vocês de um estúdio de games, que eu ouvi falar, né? E que vocês dissessem aí, em uma frase, uma dica, né? Alguma coisa sobre quem está começando na área de desenvolvimento de games, né? Qual seria a dica de ouro aí de vocês? Então tá. Eu vou falar um pouquinho do estúdio. Pedro, você se prepare para dar uma dica bem bacana pro pessoal que vai começar na área. Mas, basicamente assim, após o Cyber Club, né, que a gente vai publicar,
free to play, inclusive gratuito, tá, pessoal? Não vai ser cobrado nem nada. Se deu certo, caramba, por que a gente não usa esse momento agora para tentar se unir com mais pessoas e tentar fazer mais jogos? Né? Então a gente tem um amigo que é artista, a gente tem um amigo que mexe com música, a gente tem um amigo que manja de level design, enfim. A gente juntou mais umas 3 pessoas e a gente estruturou alguns projetos que a gente começou a desenvolver juntos. Né? Muitos deles, logo a gente talvez já até tenha algo para mostrar, algo diferente. Não, alguns jogos pensando em ensinar também, de forma mais educacional, outros projetos pensando em algo diferente desse lado de ensino, pensando em jogos de videogame mesmo, mas para fortalecer a indústria brasileira de jogos. Não só fazer um jogo, lançar, ele é lançado ou para um celular ou para uma plataforma lá que tem que viver vendido a 50 centavos ou ninguém compra, né, e acabou. Não. A gente tentar fazer algo que puxe a indústria nacional para mostrar para as pessoas, olha só, se vocês fizerem isso aqui, a gente também consegue publicar para vocês. Olha só, tragam suas ideias, vamos fazer junto. Né? Então a gente está tentando estruturar isso, porque não adianta a gente chegar só com a ideia e não mostrar nada. Então a gente tem que fazer algo, mostrar para as pessoas ganharem confiança, e a gente vê se consegue dar um gás para a indústria nacional de jogos. Porque se eu e meu irmão sozinhos, e agora com mais 3 pessoas, tipo, usando o nosso tempo livre, a gente está conseguindo fazer algumas coisas, eu tenho certeza que tem muita gente fantástica, tem artista, tem gente que trabalha com música, tem gente que trabalha com programação, que conseguiria se unir e fazer algo, mesma coisa, e às vezes só vai precisar de um canal para publicar isso numa Sony, numa Microsoft, numa Nintendo, né? A ideia é que a gente consiga promover isso com a Dreamland, que vai ser o nome do nosso futuro estúdio, né, P? Exatamente, a Dreamland Games. Bom, e sobre as dicas, na verdade são 2, né? Que elas valem para tudo, mas eu vou colocar como a nossa trajetória profissional. A primeira delas é para nunca desistir. Né? Parece. Tudo que eu vou falar aqui vai parecer muito papo de coach, mas eu vou tentar limpar essa parte do coach do papo. Que é assim: se você parar para ver tudo que aconteceu, desde quando a gente se inscreveu no Secret e até a gente ganhar, não era pra gente ter ganhado se a gente desistisse fácil. Né? Começa que a gente tinha 10 dias para fazer o game. Né? Se você desiste nisso aí, você já tinha jogado pra cima e falado, não vou fazer nada. Não, a gente deu gás. Beleza. Na hora de entregar, o site deu pau, não consegui me entregar. Vou desistir? Não. Mandamos um e-mailzaço lá em inglês mesmo, falou, ó, tá aqui o projeto, vê se vocês aceitam. Beleza, aceitaram, fomos pra final. Na final, durante a nossa apresentação, nossa internet cai no meio da nossa apresentação, não foi assistindo, foi no meio, enquanto a gente falava, caiu a internet, depois o PC do meu irmão deu pau, só eu conseguia falar, depois inverteu, entendeu? Se na hora que tivesse caído a internet, eu tivesse ficado puto, fechado o computador e saído, tinha perdido, a gente tinha sido desclassificado, entendeu? Então, é isso que eu tô querendo dizer, as nossas chances eram baixas, vamos falar assim, teve mais motivação para desistir do que para continuar, né? De verdade, a motivação minha e do meu irmão fala, a gente quer publicar um game, entendeu? Não tô nem aí pra competição, tô nem pra... Então vamos publicar o game, vamos atrás, e a gente não desistiu. E eu até falei isso na apresentação, falei, galera, nunca desistam, não é porque vocês não ganharem em primeiro lugar nessa que vocês não podem tentar no que vem de novo. Então, tipo, o negócio é tentativa e erro, entendeu? É tentativa e erro. E a segunda dica é estude. As pessoas, elas costumam falar pra gente, tipo, nossa, que sortudo que vocês são, e eu fico, tipo, teve uma sorte envolvida? Teve, mas, cara, se não, um amigo meu, ele fala uma coisa que às vezes eu concordo, às vezes não, mas que a sorte, ela é a junção de oportunidade e preparo. Se você tiver oportunidade, você tiver preparado, você teve sorte de conseguir aquilo. A verdade é essa. Então, de novo, só rolou a gente ganhar porque meu irmão, desde os 10 anos dele, mexe com RPG Maker. E estuda RPG Maker, ele brinca com RPG Maker. Eu só consegui fazer porque teve madrugadas que eu virei tentando entender como é que eu criava uma tela por código no RPG Maker, como é que eu fazia um cálculo de rotação em radiano, multiplicando por pi, entendeu? Coisa que eu não costumo fazer no meu dia a dia de trabalho. Então, a verdade é essa, tipo, as pessoas, elas costumam ver sempre quem tá em cima, mas elas não veem a trajetória, principalmente de estudo. Né? Porque uma frase que já dizia no começo do Mortal Kombat 3, não tem conhecimento que não seja poder. Isso é verdade. Não existe conhecimento que não seja poder. Isso aí é da introdução do Mortal Kombat, gravou na minha cabeça. Alguém mostra isso pro Ed Boon. Ed Boon, ó, a gente tá citando vocês aí. Ó, Ed Boon, te amo, Ed Boon. Mas é verdade, não existe conhecimento que não seja poder, entendeu? Então, se você tem a ambição, às vezes até meio maluca que eu tenho de mudar o mundo, comece olhando para si mesmo, estudando, aprendendo, e no momento em que você tem a sua base, a sua estrutura, aí você começa a fazer o que eu faço, por exemplo, com o Fada Academy. Eu falo, olha, agora eu tenho conhecimento suficiente para ensinar você, vem cá.
E é o que eu falo para todos os meus alunos, seja curioso, queira estudar. Se você quer um curso que vai te dar tudo pronto para você ir para o mercado, vaza. Minhas aulas não são para você, entendeu? Aqui é aprender mesmo, estudar. Foi o que eu falei, parece meio papo de coach, né? Estude enquanto eles dormem, mas a verdade é essa, dedique-se aos seus estudos, entendeu? Então, nossa, incrível isso. Incrível. E assim, acho que vocês são exemplos, né? Vocês estão falando de coisas, dando dicas do que vocês fizeram. E não é à toa que chegaram onde chegaram e estão entregando. Enfim, é genial para a gente. E para o nosso público também. Bom, era isso. Eu acho que agora o nosso público tem, sem dúvida, dicas muito valiosas e acho que a galera vai curtir aí de conhecer essa história de vocês, de sucesso e de muita dedicação mesmo. Realmente não tem outra palavra, não sei. Vocês dedicam bastante e entregam bastante. Obrigado de novo por topar essa entrevista. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti, né? E que a galera também tenha curtido aí. Se você curtiu aí em casa, já sabe, né? Comenta aí, dá teu like, compartilha, avisa a galera que isso está acontecendo, né? Que esse jogo existe, que isso foi criado aqui, que essas pessoas estão fazendo esse trabalho incrível. E fica com a gente, né? Até a próxima. Obrigado, Paulo. Obrigado, Pedro. Valeu mesmo. Pessoal. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. E a gente se vê, pessoal. Logo, logo o jogo está publicado, a gente manda para vocês. Teremos novidades. Valeu. Valeu. Tchau.